Como o caído Fábio que me atacou. Não. O profeta Miguel que ataca novamente. Agora no podcast, eu acredito, ele quis falar do Caio Fábio. E ele se achando que ele pode falar algo de alguém, depois de tantas heresias, tantas coisas bizarras que ele mesmo andou fazendo, e ele quer ter autoridade de falar de alguém. Ele faz tempo que ele não entra em polêmica, mas dessa vez ele quis falar de alguém que tem anos. Pode ser que o Caio Fábio tenha seus enganos, tenha as suas doutrinas loucas, mas ele não pode ficar falando de ninguém. Eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais alguém, ajude o nosso canal a mostrar esses falsos profetas que se dizem ser homem de Deus. Se inscreva no canal e veja o vídeo até o final. Como o caído Fábio que me atacou. Não, reverendo Caio Fábio. Caído Fábio. Respeita. Caído Fábio. Não, primeiro, você é de menor, você tá chegando agora, respeita o reverendo Caio Fábio. Não existe respeito pra quem não respeita Deus. Não, mas isso tá sendo uma visão sua. Não existe respeito pra quem não respeita a Bíblia. Por que você disse que o reverendo Caio Fábio não respeita Deus? O reverendo Caio Fábio, aliás, o caído, aí eu tô sendo influenciado por você. O caído Fábio, né? Não respeita a Deus, não respeita a Bíblia, não respeita os preceitos do Evangelho. É alguém que tem uma história. É alguém que tem uma história. Como ele disse sobre mim uma vez, esse menino, se ele fosse da minha época, ele seria extirpado. Eu quero te dizer, pastor Caio Fábio, que a Bíblia não defende maconha. Deus não defende maconha. Porque o Caio Fábio já defendeu que Deus abençoa a maconha. Não, aonde isso? O Caio Fábio já defendeu. Não existe que o incensário do templo que o sacerdote usava para fazer a fumaça, sabe? Aquele incensário? Sim. Era maconha. Mas aonde? Não existe provas. Não existe provas. Mas aonde o Caio Fábio falou isso? Ele falou num podcast, acho que foi no Flow. No Flow? Acho que foi no Flow. Não existe provas bíblicas em relação a isso. Não existe provas. Que o incensário do templo era maconha. Ou que Deus abençoa a maconha. Você acha que um cara desse é digno de respeito? E é o que eu falo, o problema não é nem só uma visão apenas dele, porque se for só dele não tem problema. Agora é uma visão geral, ele influencia pessoas. Não, eu discordo da fala, se caso ele falou, que eu não vi. Ele falou. Mas eu respeito a história. Ele tem uma igreja online, os desigrejados, né? Gente que é dodói com o evangelho. E aí ele vai e defende o homossexualismo. Você pode ser feliz do jeito que você é. Ele defende o uso da maconha. Porque se ele falou que Deus abençoa a maconha e o incensário do templo era maconha, me diga, gente, você que tá me ouvindo, será que isso é certo? Será que a Bíblia defende isso? Mas eu tô por fora, eu não vi isso aí. Eu não vi que ele disse que ele defende a maconha, que o incensário que o sacerdote usava. Você não viu, mas eu vi. Maconha. Não, se você viu, beleza. Mas eu posso discordar totalmente de muitas coisas que o Caio Fábio fala, mas eu não o desrespeito. Até porque só que existe coisas que desmoralizam a pessoa. Eu sou igual o pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante teve um podcast e perguntaram para ele se ele jogaria um tomate no Caio Fábio. Ele falou assim: quem sou eu para jogar um tomate em Caio Fábio? Tu jogaria esse tomate? Não tô jogando tomate. Eu tô discutindo no campo das ideias, né? Contra a pessoa dele, ele é um ser humano. Além de ele ser um ser humano, ele é uma alma. Mas você disse que não tinha... E vai prestar conta com Deus. O problema dele é com Deus. Mas você disse que não tinha ferida... Não tinha carregado ferida emocional de ninguém. Mas pelo que você tá falando, você ficou ferido pelo que o Caio Fábio falou a teu respeito. Porque pra mim ele é um irrelevante, né? Não, mas você tá citando... Não, porque nem pastor... Primeiro, que nem pastor em função ele é, né? Nem pastor em exercício, ele foi. Em exercício ele não é mais. Não, então é um anônimo. É um anônimo. Não é, rapaz. Hoje falar isso do Caio Fábio. Caio do Fábio se tornou um anônimo. Você falar isso do Caio. Irmão, eu não posso defender, eu não posso passar pano pra quem é contra a Bíblia. Esse cara é contra a Bíblia. E se os crentes estiverem apoiando esse cara, irmão, eu digo pra você, vá numa igreja mais próxima da sua casa e aceite a Jesus de novo. Porque um cara defender que o incensário do templo era maconha, não existe provas. E eu digo no campo das ideias, existe coisa que as pessoas defendem que diz muito sobre elas, sabe disso? Sim. Existe coisa que as pessoas falam que dizem mais sobre elas do que ela está defendendo. Então uma pessoa dizer isso, uma pessoa concordar com isso, uma pessoa além... E fora as outras abominações que não vale a pena eu dizer aqui.
Não vale a pena eu dizer aqui. Na verdade, A pessoa que se leva o que eu vejo é ele aconselhando muitas pessoas, orientando muitas pessoas. ao erro, né? Tem muitas coisas que ele fala que realmente eu não concordo, que precisa ser filtrada, precisa ser descartada, mas em contrapartida ainda existem muitas coisas boas que o Caio Fábio fala. Existem mensagens... Você já assistiu o drama de Absalão, irmão? Você já leu o Apocalipse das igrejas? Você já assistiu... Do que adiantou? Você já ouviu a mensagem Do que adiantou? dele? Ele virou um apóstolo. Você já ouviu Ele a era um mensagem pregador. dele? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder Eu a já sua ouvi própria uma alma? mensagem do Caio Você Fábio. já viu as conferências Vinde do Caio Fábio? Você sabia que até o PUM do Bush, a Globo ligava para ele para querer Ele foi o único pastor a pregar na saber Globo. a opinião dele Não foi sobre ele? o PUM do Bush? Você Não foi sabia ele? disso? Não foi ele que foi o único pastor na Globo? Ele foi o único pastor a pregar na História. Globo em rede nacional. História. Então, quem sou eu? Quem é o Miguel hoje? Ninguém. Para estar falando do Caio Fábio dessa Ninguém. forma? Você tá defendendo o Caio O Fábio. reverendo Caio Fábio, ainda que a gente discorde de muitas coisas que ele fala, merece o nosso respeito pela sua história. Pela história. Entendeu? Pela história, Não. pela A história... Não, Fábio. A história ninguém apaga. A história é irrevogável. A história tá nos anais da história. A história tá nos anais do tempo. A história é história. Mas o que adiantou tantas mensagens, como ele levantou muitas pessoas... Você sabe que o Caio Fábio, ele pregava e o pastor Silas Malafaia ficava na bateria? Não sabia disso. O pastor Silas Malafaia já falou isso. Sabe? Então era um homem que... Do que adiantou ser um pregador e virar um apóstata? Do que adiantou? Ele pregar mensagens, como você disse... Não ouvi, mas deve ser espetacular. Você já ouviu? Já. Espetaculares. Todas as mensagens praticamente do Caio eu ouvi antigas. As que tem no YouTube. E por que disso não valeu pra ele hoje? Ele distorceu tudo que ele aprendeu. Ele distorceu tudo que ele pregou. Ele foi contra a tudo que ele pregou. Ele foi contra. Mas você tá falando isso só porque simplesmente ele falou que na época, se tu Não. aparecesse na época dele, seria extirpado. Você ficou ferido. Não, porque o Caio Fábio, primeiro, ele é irrelevante. O Caio Fábio é irrelevante. Ele é um cara irrelevante. Começa por aí. No meio evangélico, ele é irrelevante. Pra você, tem muita gente Não que entra devo em satisfação contato. pra ele. Não Tem devo gente- satisfação tem pra muita gente ele. que entra em contato com o Caio Fábio pedindo ajuda e o Caio ajuda, irmão. Você já Um bando de dodóis Você já assistiu Papo de desigrejados. Graça? Já assistiu Papo de Graça, irmão? Um bando de dodóis desigrejados. Aquela heresiologia, né? Que a gente chama. Fala isso, não. Ele criou, né? Não, tem um Papo de Graça extraordinário. Que você aprende muita coisa com o Caio, velho. Eu acho que tu precisa assistir um pouquinho mais. Aprender o quê? Com o Caio. Que Tu maconha precisa. é dentro do Não, necessário? isso aí Que você Deus descarta. defende maconha? Isso Eu não vou você aprender. descarta. Eu não vou aprender. Ó, apologia- Se for pra mim aprender isso, eu não A aprendo. apologia que ele faz à maconha, ao aborto, a apologia que ele faz ao Pronto, progressismo, você me deu outro ao ponto. progressismo, Aborto. A apologia que ele faz ao progressismo, você destaca. A apologia que ele Eu faz... quero ouvir do pessoal da live. Eu quero ouvir quem tá no A superchat aí agora. apologia que ele faz ao esquerdismo, você destaca. Eu quero ouvir- Descarta. Pega as coisas boas, irmão. Não, por quê? Ele pegou as coisas boas, mas ele não se valeu das coisas boas. Ele descartou as coisas boas, ele não quer ouvir as É a coisas mesma boas. coisa eu pegar as coisas do seu passado. Entendeu? Eu quero ouvir do pessoal. Ó o anjo. E agora eu ficar usando isso contra você, varão. Não, mas a Bíblia não é contra. Viu? É a Ó, mesma vamos coisa. lá. Off the king the power the man. Isso é uma frase em inglês. É a mesma Vamos coisa lá. eu pegar essas coisas e ficar usando contra você. Agora você tá Não. querendo pegar os erros do Caio. Então Isso não são culpa ele. Não, mas isso não são erros, porque erro é corrigido, isso são ideias. Isso são ideias que ele criou na cabeça dele e ele defende com unhas e dentes. Isso são ideias. São ideias que não é contra o pastor Caio Fábio ou o reverendo Caio Fábio, é contra a Bíblia. Eu quero perguntar ao pessoal do Superchat aí agora, quem tá me ouvindo aí agora, esquece o Miguel. Se você não concorda comigo, não tem problema nenhum. Eu tô falando disso aqui. Se você concorda com a Bíblia, se você concorda com a palavra de Deus, me prova. Me prova que a Bíblia defende o uso da maconha. Não tem Que como Deus provar. abençoa o aborto. Você que é pai de família, você que é mãe, esquece o Miguel. Tô te fazendo uma pergunta. Me prova que isso aqui, aliás, que Caio Fábio está acima da palavra de Deus. Me prova. Não é um caso, não é um caso, não é um caso, aí o pessoal comentando, não é um caso, isso não precisa ser imaturo para falar, isso não precisa ser, eu não preciso ter 30 anos para falar isso para você, eu não preciso ter 100 anos de ministério para falar isso para você, isso precisa ter base bíblica, apóstatas, pessoas... Certo, né? Não sei Apóstatas. Pronto. Essas pessoas não
sabe, não é digna de debate, não é digna de relevância, não é digno, talvez nem da nossa atenção. Só que esse cara tá levando gente pro inferno. Mas não tem como... Antes da gente pensar das ideias, dos pensamentos dele, a gente tem que entender que esse homem tá levando gente pro inferno. Mas não tem como não dar Deus te aceita, já foi um baluarte. Deus te aceita do jeito que você é. Deus te aceita você com o seu pecadinho, você com o seu pecadão. Deus te aceita você fornicando, adulterando, tendo 4, 5, 7 mulheres, fumando maconha, abortando. Deus te aceita. Aonde que Deus aceita isso, Fábio? Não, Deus não aceita. Deus não aceita. Deus aceita então esse todos, povo vai pra onde? Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Pronto, você resumiu. Bom, Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Mas... Então você concorda comigo? Não, eu discordo daquilo que o Caio Fábio propaga de errado. E concordo contigo nesses pontos que você tá falando aqui. Questão do vídeo dele falar... Gente, vocês me desculpam se eu tô muito assim, porque eu defendo as minhas ideias, os meus viés com muita não, incisão. Eu já então vi... eu defendo as ideias bíblicas e a Bíblia com muita incisão. Agora... Isso não é defeito. Não, isso não é erro, pessoal. Isso é uma ideia. Eu discordo totalmente dessas ideias do Caio Fábio. Mas eu desonrar a história do Caio em detrimento daquilo que ele propaga hoje, jamais vou fazer isso. Eu não tenho moral pra fazer isso, não, pô. As vidas que Caio Fábio influenciou, ganhou, eu não ganhei, não influenciei. A história que o Caio tem na igreja brasileira, eu não tenho. As cruzadas que o Caio fez nessa nação, eu não fiz. Então, quem sou eu hoje para querer apontar para os erros do Caio, para aquilo que ele fala de ideia... Posso te dar uma palavra? Desconstruir toda a história dele. Posso te dar uma palavra? Manda ver. Posso dar uma palavra bíblica? Sim. Aí já vai acabar com tudo isso aí. Caio Fábio fez cruzada, Caio Fábio ganhou alma. Sabe o que diz a Bíblia? Mais vale o fim das coisas. Tá, mas deixa com Deus, né, varão? Mais vale o fim das coisas do que o começo delas. Você se tornou o porteiro do céu? Não, nós somos o quê? Não, eu não tô dizendo sobre a salvação dele, eu tô dizendo sobre o viés que ele defende. Se ele vai entrar no céu, é um problema com Deus. Aí é algo pessoal. Porque eu então não tô discutindo da pessoa Caio Fábio, tô discutindo dos viés, do campo das ideias. Mas então você se acha digno de apontar hoje pro Caio? Não, eu não, a Bíblia. Não, eu tô perguntando você se acha digno de apontar pro Caio? Não, porque eu não sou Deus. Você tá apontando? Não, o Caio Fábio, o problema dele vai ser com Deus. Eu tô discutindo aqui no campo das ideias. Se ele vai ser salvo, se ele não vai, não interessa. Agora, o que a pessoa diz sobre ela? Não, mas eu não tô falando sobre isso salvação. São doutrinas de demônios. Eu tô falando aqui, você se acha digno de apontar pro Caio e desconstruir toda a sua história? Mais vale o fim das coisas. Não interessa se o cara fez... Não, mais vale o fim das coisas que o começo delas. Não interessa se ele foi um grande homem de Deus, se ele fez paralítico andar, como ele disse no The Noite, se ele fez morto ressuscitar, se ele curou enfermo, leproso, se Deus usou ele para grandes maravilhas. O vaso, ele é usado... Posso te dar um passo Napoleão Falcão? Eu estava quando ele pegou uma enfermidade e eu fui com o pastor Zé lá no hospital que ele estava. O pastor Napoleão Falcão disse assim: Miguel, o cano que... Isso aqui é forte. O cano que passa água, o cano é sujo. O cano é podre, mas a água que passa dentro do cano é limpa. Os nossos pecados, os nossos erros não podem influenciar na Bíblia e nem na água que o Espírito passa por nós. Então nós podemos ser pecadores. A palavra que é de Deus, o Espírito que é de Deus. Fábio, não é nada dele. A multidão que foi atraída não foi por causa dele, é por causa que isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito. Tá, chega de falar do Caio. Chega de ver comentário. Então, isso vem do Espírito. Você tá preocupado com os comentários, Arão? Não, eu tô lendo aqui as ideias do pessoal. O pessoal tá concordando comigo exatamente isso. Você tá amando porque o pessoal tá concordando com você, né? É legal. É a primeira vez que o pessoal concorda com você. É legal. Então, mas é uma ideia bíblica. Pois é, rapaz. Ô, pessoal, concorde mais com o Miguel aí, que achou legal, ó. O pessoal concordando com o Miguel. Ô, Miguel, não, beleza. Vamos lá, eu discordo de muitas coisas do Caio, não quero ficar aqui falando do Caio, até porque o podcast não é sobre o Caio, é sobre o Miguel. Você tem que trazer ele aqui, velho, tem que perguntar isso pra ele. Eu tô tentando, na verdade, né? Mas ele tá passando por uns tratamentos e, por enquanto, ele tá dando uma segurada.